Aqui é o pastor Paulo Faustino, da Igreja Batista Videira, aqui em Hortolândia, região metropolitana de Campinas. A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é Deus falando ao nosso coração. Vem com a gente, vamos até o Senhor através da sua palavra. O assunto que vamos conversar hoje é tentação. Vamos refletir sobre isso. Por conta da tentação, muitas vidas sofrem. Muitas pessoas seguem a Jesus sem ter uma noção correta do que seja isso. Hoje, vamos verificar como Jesus lidou com as tentações que o diabo colocou no seu caminho. Vem comigo. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, eu convido você a ouvir a palavra de Deus e suplicar ao Espírito Santo que ilumine a sua palavra a fim de que consigamos entendê-la e aplicá-la ao nosso coração, à nossa vida. Diz assim a Bíblia em Mateus capítulo 4, iniciando no versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Que Deus abençoe a sua palavra e que possamos compreendê-la neste momento. A tentação de Cristo, conforme relatada no Evangelho de Mateus, nos levam a diversos ensinos que, com certeza, haverão de fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo. Primeiramente, vale observar que a tentação de Jesus estabelece vários paralelos com Israel no Antigo Testamento. Como vemos, o Senhor nosso Deus, ele conduziu Israel ao deserto por 40 anos, e ali no deserto o povo de Israel foi provado. No caso de Jesus aqui, nós vemos que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, também para ser provado. Israel falhou diante das provações. Já o Senhor Jesus, ele venceu todas as tentações. Ele se capacitou assim para que pudesse estabelecer um novo Israel, a sua própria igreja. Dito isso, vale lembrar ainda algumas coisas. Por exemplo, o texto é muito claro sobre a existência do diabo. No grego, diabolos, significa maldizente. No hebraico, Satã, Satanás, vem como aquele adversário, acusador. Trata-se da mesma pessoa.
Aqui, conforme disse, tanto no grego quanto no hebraico, relatando-se a um ser que promove o mal, um inimigo de Deus. Então, muitas pessoas hoje dizem acreditar em Jesus, mas que não acreditam no diabo, na existência do diabo. É muito difícil alguém poder crer em Jesus e não acreditar na existência desse ser que a Bíblia chama de diabo. Como vemos aqui, o diabo, ele tentou Jesus. E a Bíblia ela fala de várias formas, ações demoníacas, ações do diabo. O apóstolo Paulo chega mesmo a dizer que a nossa luta como crentes em Jesus Cristo não é contra coisas físicas, mas contra hostes espirituais. Sendo assim, o diabo é o ele e os seus demônios, os anjos decaídos, estão neste mundo perseguindo, estão tentando matar, roubar e destruir, nas palavras do Senhor Jesus. Diz mais a Bíblia que o diabo anda ao nosso derredor, doentes em Jesus, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas também a Bíblia nos diz que sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sendo assim, é importante que nós saibamos o que a Bíblia ensina a respeito desse ser que é nosso inimigo. Vamos ter muito cuidado com ele, mas não devemos ter medo dele. Sim, devemos temer a Deus, nos sujeitarmos a Deus e enfrentar o inimigo como Jesus enfrentou. Aqui nós vemos algo muito interessante. Alguém disse que Adão tomou a pior decisão nas melhores condições. E Jesus, nas piores condições, tomou a melhor ou as melhores decisões. Adão estava no paraíso, Adão estava com tudo tranquilo na sua vida, quando tomou a decisão de desobedecer a Deus, quando tomou a decisão de pecar. Jesus estava em condições muito difíceis. Ele estava 40 dias em jejum. Estava na solidão de um deserto, quando o diabo foi até ele para tentar, para fazer com que ele desobedecesse ao Pai. Bem, o Senhor Jesus venceu Satanás. Como nós podemos ver, aqui o Senhor Jesus dá uma lição de como enfrentar e vencer o inimigo de nossas almas. Primeiramente, observemos que o diabo, ele não tentou em tentar o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, o Emanuel. Ora, que audácia do inimigo! Mas se ele conseguisse fazer com que Jesus desobedecesse de alguma forma ao Pai, tudo estaria perdido. Jesus não poderia morrer em nosso lugar, mas o Senhor venceu a Satanás. Este inimigo que tentou Jesus, ele tentou Jesus utilizando-se de uma arma, ferramenta que nós poderíamos até achar inusitada. O diabo usou a Bíblia para fazer Jesus cair. Isso mesmo, como nós vemos aqui, o tentador, versículo 3, aproximando do Senhor Jesus, diz: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus então responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Então o diabo leva a cidade santa no pináculo do templo e diz: se és o Filho de Deus, atira-te, porque está escrito, veja, usando a Bíblia, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Enfim, o diabo usando a palavra de Deus distorcidamente. Mas se analisarmos com atenção a Bíblia, nós veremos que essa é uma postura muito antiga do diabo. Retornando lá ao Éden, Adão e Eva,
nós veremos que no diálogo que Satanás teve com Eva, ele usa a palavra de Deus distorcidamente para levar o primeiro casal a pecar, a se rebelar contra Deus. Então, Satanás, ele usa a Bíblia distorcidamente para enganar, para prejudicar, para levar as pessoas à ruína diante de Deus. Sendo assim, é muito importante que aqueles que seguem a Jesus conheçam as Escrituras, se dediquem a estudá-la, participem de igrejas que de fato ensinam a palavra de Deus. Não adianta um homem ou uma mulher ficar gritando lá na frente, aos berros, falando de autoajuda, falando que não estão na palavra de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos de igrejas que pregando e ensinando a palavra de Deus, porque o diabo usa a palavra de Deus, distorcendo-a e fazendo muitos se rebelarem contra Deus através da própria visão distorcida da Bíblia. Assim sendo, você agora deve entender, precisa estudar a palavra de Deus, precisa estudar, ouvir, meditar na palavra de Deus. O diabo, ele diz, olha, aqui na Bíblia está escrito isso ou aquilo. Jesus usa a própria Bíblia para colocar o diabo no seu lugar. Jesus diz assim para o diabo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor Jesus usa a própria Bíblia para vencer o diabo e suas artimanhas. Outra coisa que vemos aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é uma característica do diabo. Ele tentou Jesus 3 vezes. Ele tentou a primeira vez, não teve sucesso. Tentou a segunda vez, não teve sucesso. Tentou a terceira vez. Tentações. Ele, o diabo, é persistente. Ele não desiste facilmente. Se você já foi tentado pelo diabo e o venceu, mantenha as suas decisões em alerta, porque o diabo não desiste facilmente. Ele é persistente. Ele vai tentar num momento em que ele julga que nós estamos fracos. Jesus não foi tentado pelo diabo no primeiro dia de seu jejum, mas no 40º dia. Ou seja, depois que ele já estava 40 dias sem comer, enfraquecido, nesse momento que o diabo entrou com as suas tentações. Assim também conosco, o diabo ele vê o momento melhor para ele, para nos matar, roubar e destruir. Tentações dos mais diversos tipos, das mais diversas áreas, nós precisamos estar atentos. Pastores caem, missionários caem, igreja caem, membros antigos de igreja caem, membros novos caem, adolescentes caem em tentações, jovens também, adultos, homens, mulheres, nós precisamos estar atentos. Precisamos ter uma vida de comunhão com Deus e muita atenção para que não caiamos nas armadilhas que Satanás faz para nós cairmos e assim entristecermos ao nosso Deus. Veja, Jesus venceu as tentações. Ser tentado não é pecado. Tentações existem para serem vencidas com oração, com obediência a Deus, colocando nosso olhar, nosso coração em Deus, segurando nas mãos do Senhor. Uma das coisas que nós precisamos ter muito cuidado nos dias que vivemos. Nossa sociedade está mergulhada num oceano de pecado, de imoralidade. O que é certo hoje era errado até outro dia. Os conceitos se inverteram. Nós precisamos
colocar muito claramente quais são os nossos valores. E os nossos valores estão aqui na palavra de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, estejamos firmes no Senhor, orando, a fim de que estejamos com uma vida em constante batalha contra o pecado. Ao cairmos, e se cairmos, temos um Deus que nos perdoa se nos arrependermos. Um Deus que nos levanta, mas não devemos pecar como se isso fosse algo habitual em nossa vida. Pecado é algo contra o qual o crente luta com todas as suas forças. É isso que Deus espera de cada um de nós. Levemos a sério essa luta contra as tentações. Não se deixe levar. Tudo que o diabo faz, tudo que o diabo oferece é para destruir você, destruir sua igreja, é para manchar o nome do Senhor Jesus. Diga sempre não às tentações. Deus sabe o porquê está ouvindo esse vídeo. Deus sabe o porquê Deus está nos lembrando dessa mensagem, a mim e a você. Estejamos firmes. Vamos orar agora, pedir que o Senhor nos ajude. Senhor Deus e amado Pai, perdoa-nos pelas vezes que temos falhado, cedendo às tentações do diabo. E, ó Deus, como é bom ver que o Senhor venceu Satanás com uma visão correta da palavra de Deus. Senhor, ajuda-nos a que estejamos sempre firmes na Tua palavra, na palavra de Deus e no Deus da palavra. Ó Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Hoje nós temos mais uma vez a alegria de termos aqui o Afrânio, ministro de música, que nos ajuda aqui neste culto da videira, louvando, engrandecendo a Deus. Vamos ser abençoados com o nosso querido Afrânio Tadeu.
pra ti. Nosso culto do nosso vídeo aqui, nós vamos orar pelos enfermos. E o irmão Mário, que é o coordenador da Escola Bíblica Dominical da Videira, estará intercedendo, orando pelos enfermos. Se precisar de nossas orações, escreva aí no nosso canal e nós estaremos com você. Vamos orar? Pai Santo, Pai de amor, Santo, Santo, Santo é o teu nome. Pai, quero agradecer as bênçãos derramadas sobre nossas vidas neste dia, Pai. Agradecer por esta tecnologia, pelas redes sociais, onde podemos, Pai, onde podemos cultuar a Ti também, através, Pai, esta comunhão que estamos tendo através da oração e também através das redes sociais. Pai, obrigado por tudo. Obrigado por cada irmão em Cristo Jesus que estão ainda à frente desse trabalho, Pai. Pai amado, eu quero pedir neste momento por aqueles que estão enfermos, pelo Lucas de Andreia, Pai, que Tu esteja com ele neste tratamento, Pai. Também peço pelo pastor Luiz e por toda a sua família que está passando por esta terrível doença, pela Covid-19. Nós sabemos, Pai, Tu é o médico dos médicos. Tu é que está à frente de tudo, Pai. Peço pela recuperação do Adenilson. Também peço, Pai, pela Letícia, que se encontra em tratamento também pela Covid-19, Pai. Pai amado, peço também por todos aqueles profissionais da saúde que estão à frente desta luta, Pai, por essa epidemia. Pai amado, peço pela nossa igreja, pela videira, que continue, Pai, firme e fiéis a cada um, orando em suas casas, Pai. Nos reunimos todas as 10 horas da noite para estarmos diante de Ti, Pai. Pai, obrigado, Pai, porque ainda temos essa comunhão, que essa comunhão que permaneça para sempre, Pai. Em nome de Jesus eu peço, Pai, livra-nos de todo mal. Amém. Pela sua participação aqui no canal do YouTube da Videira. Nós agradecemos a sua participação, pedimos que você deixe um like aí, que você se inscreva no canal e divulgue o nosso canal. Ajude-nos a semear a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.